Mas isso é interessante. Porque se a gente pode encontrar Deus mesmo, para conhecê-lo, de uma maneira diferente de como eu conheço o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, conhecer a ele, não saber sobre ele, né? A gente tem que se perguntar onde é que ele está. Onde é que eu vou encontrá-lo, né? E obviamente que a revelação de Deus a gente encontra em Jesus Cristo, né? Mas esse encontrar-se com Deus em Jesus Cristo tem a ver com a vida de Cristo em nós, né? Tem a ver com a nossa união com Cristo, que a gente vê no Novo Testamento sendo dito, né? De sermos o corpo unido à cabeça, que é Cristo. E quando a gente olha a Escritura e a gente pensa assim, qual que é o ambiente onde eu encontro Deus, né? Tem um texto que eu acho que a gente não costuma usar muito para falar sobre isso, porque é o Salmo 23. O Salmo 23, a gente sempre pensa nele como um salmo sobre a provisão de Deus, né? E a gente começa lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então pronto, né? E aí você pode ler esse salmo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é o meu pastor e tudo que eu precisar Ele vai me dar. Essa é uma maneira de ver, né? Uma outra maneira de ver é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará porque eu saberei ter contentamento quando me faltar alguma coisa. Então não vai me fazer falta porque eu me contentarei naquele momento. Que é o jeito mais piedoso. Que aí você olha lá, o apóstolo Paulo... Paulo falando, né? Tudo eu posso naquele que fortalece, né? Então eu sei passar necessidade e tal. Mas eu acho que a questão ali ainda é outra. Olhando o Salmo todo. Porque o Salmo fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois ele vai falando de várias situações. Ele vai olhando a situação dos pastos verdejantes, que está bem alimentado, das águas tranquilas. Mas ele também fala do vale da sombra da morte. Sim. Em que algo falta, o que não falta é o pastor. Então não é só nada me faltará porque eu vou aprender a ser zen sobre as faltas. Nada me faltará porque Deus nunca me faltará. Exato. Então sempre estarei com Deus. Então isso nos leva a querer se aprofundar nesse conhecimento de Deus mesmo. Só que quando você olha o Salmo 23, o que você vê nele? Você vê uma afirmação sobre o cuidado de Deus e uma série de situações depois. Pastos verdejantes, águas tranquilas, né? Aí vai o caminho da justiça, o vale da sombra da morte, a mesa diante dos inimigos, até chegar na casa do Senhor, onde habitarei por todo sempre, né? O que está acontecendo ali? Por que esses cenários? Quando a gente olha o Salmo, você vê que ele tem 4 verbos de movimento. Ele me guia, ele me leva aos pastos verdejantes, me guia pela vereda da justiça, né? Ele me acompanha no vale da sombra da morte, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, desculpa. E depois, bondade e misericórdia me seguirão. Então levar, guiar, andar e seguir, certo? São 6 versículos. Nos 6 versículos, 4 pelo menos, essa ovelhinha está andando. Sim. Então ela está andando aonde? Ela está andando no caminho da justiça. É o caminho da justiça que cruza todos esses cenários. O caminho da justiça é a retidão, é o andar segundo a vontade de Deus. É o que a gente chama de santidade. Então, a santidade é o ambiente do relacionamento com Deus. Eu conheço a Deus, eu me encontrei com Ele, Jesus Cristo me salvou, mas se eu não busco a santidade, é como se a gente morasse na mesma casa em quartos separados e nunca se encontra. Exatamente. A santidade é um ambiente do convívio com Deus. Por isso que eu busco a santidade. Eu não busco a santidade porque Deus está lá com uma prova dizendo, fazendo checklist, acertou aqui, errou aqui, no final eu vou pesar e ver se vai pro céu ou não. Isso aí é good place, não é Bíblia, né? Na verdade, eu busco a santidade porque eu amo estar com Deus. Eu amo o convívio com Deus. Eu amo desfrutar de Deus. A santidade, então, é esse ambiente do relacionamento com Deus. Compreender isso muda um pouco a nossa perspectiva. Então eu não faço as coisas corretamente porque Deus está gostando ou não está gostando. Eu faço as coisas que a Bíblia me ensina a fazer. Eu busco essas coisas porque eu busco desfrutar mais de Deus. Então é um conhecimento muito mais prático esse do que simplesmente cerebral. Sim. Não é o decorar um monte de versículo, mas é viver por eles.